Então, pessoal, eu estou aqui para a gente comentar um pouco sobre alguns trechos do capítulo 18 do Guyton, que fala sobre regulação nervosa da circulação e controle rápido da pressão arterial. A pressão arterial, assim como outros parâmetros, outras medidas do corpo, ela precisa estar em níveis controlados. Então, não pode estar muito alta, nem pode estar muito baixa. Por isso, a gente tem alguns mecanismos para controlar essa pressão arterial e manter no nível adequado. Então, se a pressão abaixa demais, nós temos que ter estímulos para aumentar a pressão. E se a pressão aumenta demais, nós temos que ter estímulos para baixar essa pressão. Um desses mecanismos é através dos baroreceptores. Baro vem de pressão e o receptor, o próprio nome já explica. Então, nós temos, por exemplo, no arco da aorta e no seio carotídeo, logo após a bifurcação da carótida, na carótida interna, nós temos o seio carotídeo. E essas regiões, então, possuem baroreceptores que vão detectando a pressão arterial através do estiramento dessas regiões. Esses baroreceptores têm um formato similar a um buquê. O Guyton relata isso nesse capítulo. E uma coisa que a gente consegue observar aqui é a inervação deles, que é um pouco diferente. Então, nos baroreceptores aórticos, nós temos a inervação por parte da porção aferente do nervo vago. E os baroreceptores carotídeos, do seio carotídeo, eles passam esse sinal através do nervo de Hering e depois para o nervo glossofaríngeo. E essas informações, então, vão chegar no nosso tronco encefálico. Aonde? No núcleo do trato solitário. No tronco encefálico, na região do bulbo, nós temos diversas regiões que vão controlar de maneiras diferentes a pressão arterial, através da mudança da frequência e da força cardíaca e também da mudança do calibre dos vasos. Então, nós temos, dentre a complexa rede de controle da pressão arterial do nosso cérebro, nós temos umas regiões que se sobressaem, umas regiões principais. Então, nós temos aqui o núcleo do trato solitário, onde chegam essas aferências, ou seja, as informações que são detectadas no seio carotídeo, no arco da aorta, chegam primeiro ao núcleo do trato solitário. A partir daí, nós temos duas regiões, a medula rostroventrolateral, que está mais acima no bulbo, e a medula caudoventrolateral, que está na parte mais inferior do bulbo. E elas estão em pares, então nós temos duas de cada lado do bulbo. Elas são chamadas bilaterais. E essa região mais acima, a rostroventrolateral, ela mantém um tônus simpático nos vasos. Então, ela tem uma liberação de catecolaminas que tendem a manter uma pressão mais elevada. Enquanto a parte caudoventrolateral, que fica mais inferior, ela reduz a atividade simpática devido à sua ação vasodilatadora. Então, ela age inibindo essa região rostroventrolateral, inibindo a região que está mais acima, no bulbo, que é a região que a gente falou anteriormente, que mantém o tônus simpático. Então, se você inibe esse processo, você tem o contrário, né? A diminuição da pressão arterial. Além disso, é importante ressaltar que essa parte inibitória, esse centro caudoventrolateral, ele também emite projeções até o hipotálamo, nos núcleos paraventricular e supraóptico, modulando a liberação de vasopressina e ADH. Essa vasopressina é um hormônio antidiurético, ele é relacionado à reabsorção de água e sais, aumentando a pressão arterial. Então, ela também sofre modulação da parte inibitória, do centro caudoventrolateral, que é a parte vasodilatadora. Por fim, nós temos outra região que também é objeto de estudo, que é a área depressora gigantocelular, chamada GIDA. Ela também atua de maneira vasopressora, só que de maneira direta. Então, ela já emite ramos diretamente para os nervos simpáticos pré-ganglionares. Da mesma forma que a medula rostroventrolateral, que também emite projeções para os neurônios simpáticos pré-ganglionares. Então, como a gente falou mais cedo, né? Se a gente quiser vasodilatar, o núcleo caudoventrolateral vai inibir a vasoconstricção, vai inibir o núcleo rostroventrolateral e vai causar a vasodilatação de veias e arteriolas em todo o sistema circulatório. E vai causar uma diminuição da frequência e da força de contração cardíaca. Se a gente lembrar que a pressão arterial tem uma fórmula que ela é proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica, você está atuando nesses dois parâmetros, diminuindo bastante a pressão arterial. Daí que a gente vê a grande capacidade desse sistema em modular a pressão arterial, o que é muito importante para diversas situações no cotidiano. Então aqui nós temos as projeções que vão até o coração e aos vasos.
Nós temos aqui a parte simpática, que aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial, através do tônico simpático, que é essas regiões aqui, e elas emitem ramos até o coração, aumentando a sua função, que vão agir em receptores adrenérgicos, que a gente pode ver posteriormente. Já a parte parasimpática vai atuar, então, através do nervo vago, agora já a porção efetora do nervo vago, diminuindo, assim, através de receptores muscarínicos M2, a frequência cardíaca. E também vai atuar nos vasos sanguíneos, aumentando a dilatação. Uma coisa interessante que a gente vai ver também é sobre o funcionamento desses baroreceptores. Então, eles não são estimulados, os baroreceptores da carótida, não são estimulados em pressões entre 0 e 50 ou 60. Então, a gente vê aqui no gráfico, né? Antes desses níveis de pressão, eles não têm uma estimulação. O gráfico azul começa mais ou menos aqui. E acima disso ele vai respondendo de maneira progressiva até chegar no limite. A gente viu aqui que mais ou menos para 180, que ele relata aqui, nós temos um limite de que ele não vai conseguir mais aumentar a quantidade de impulsos por segundo. Então aqui nós temos o limite. Nós temos uma pequena diferença com relação aos baroreceptores do arco da aorta, porque eles operam geralmente em pressões de 30 mm de mercúrio, um pouco acima. E uma coisa que também a gente pode observar nesse gráfico é que esse mecanismo de feedback ele vai atuar com mais efetividade na faixa de pressão que ele é mais necessário. Então, próximo a 100, por exemplo. Aqui a gente vê que ele é o mais inclinado possível nessa região. Porque com um pouquinho de aumento da pressão, ele aumenta muito a quantidade de impulsos por segundo, então vai atuar no núcleo do trato solitário para agir na porção caudo-ventrolateral, inibindo o tônus simpático, diminuindo assim a pressão arterial. E esse efeito é máximo próximo a essa região aqui, onde a variação do impulso sobre a variação da pressão é máxima. Então nós chegamos agora nesse slide que vai relatar alguns efeitos da oclusão da artéria carótida. Então, se você oclui abaixo do nível dos baroreceptores, eles vão detectar que a pressão teoricamente diminuiu, porque você tapou abaixo. E o que eles vão fazer? Eles vão imaginar, vamos pensar assim, que o corpo está com a pressão baixa. Então, eles vão diminuir a inibição sobre a pressão. Então, nós teremos assim o centro rostro-ventrolateral atuando sem inibição, aumentando a pressão arterial. E o efeito contrário também acontece. Se você bloqueia acima dos baroreceptores, então eles vão detectar um estiramento maior na parede das artérias, vão detectar uma pressão maior, teoricamente, e vão tentar diminuir essa pressão, atuando, estimulando o centro caudo-ventrolateral a inibir o rosto ventrolateral, causando então a diminuição da pressão arterial. E é o que a gente vê aqui nessa imagem. Nós temos aqui um gráfico de tempo e pressão arterial, e nós temos aqui que aos 2 minutos ocorreu o pinçamento das artérias carótidas comuns, das duas artérias carótidas comuns, ou seja, acima dos baroreceptores. E o que vai acontecer? Vai ocorrer um estiramento na região onde tem os baroreceptores e a pressão vai aumentar. E ela aumentou de maneira bastante rápida, como a gente consegue ver aqui no gráfico, e se manteve constante pelos 10 minutos nos quais a artéria carótida foi ocluída, até que ela foi liberada. E se a gente for olhar aqui a linha de base, nós percebemos que a pressão caiu abaixo do nível da linha de base. Então nós temos aqui uma supercompensação reflexa que acontece depois que você libera a carótida, que dura mais ou menos 1 minuto, e depois volta ao normal. Outra coisa que o Guyton relata é sobre a desinervação. Então, os baroreceptores, como a gente falou no começo, eles vão tentar manter a pressão arterial em valores adequados, em valores constantes, sem muita variação. Então, se você remove esse efeito, você, por exemplo, desnerva os baroreceptores, nós temos uma variação muito maior e muito descontrolada de pressão arterial, que ao invés de se manter numa faixa constante de 85 a 115, nós temos uma variação muito maior, que chega a ser 2,5 vezes maior, que vai de 50, a gente consegue ver aqui nessa parte mais inferior, até atingir picos de 160. Aqui nesse gráfico nós vemos a mesma coisa. Uma situação normal, nós temos valores de pressão, principalmente dentro dessa faixa controlada, enquanto na situação de desinervação nós temos
uma distribuição muito mais variável de pressão arterial. Pode ser de 50 a 150 a 160. Então era basicamente isso. A fonte que eu utilizei foi predominantemente o Guyton, no capítulo 18. E eu estou encerrando o vídeo por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, compartilhe com os amigos e também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E até a próxima.